Ô, turma, nossa homenagem ao AC/DC. Tava demorando, né? Pô, a gente não podia deixar de homenagear o AC/DC. O AC/DC é uma puta banda, fora, né, dos limites normais do rock and roll, né? A gente sempre associa grandes bandas de rock, especialmente inglesas. A Inglaterra é o berço do rock and roll, do thrash, do rock and roll. A gente teve invasão inglesa na década de 60, década de 70, né? Mas o AC/DC é uma banda australiana, é diferente, é fora do eixo do rock and roll, que é 90% Inglaterra, 10% Estados Unidos, lógico, o rock que a gente conhece, né? Tirando a épocas passadas, Chuck Berry, Little Richards, Elvis Presley, mas o rock pós-Beatles, né? Beatles e pós-Beatles, sem sombra de dúvida, a Inglaterra domina. 90% das bandas, das grandes bandas são inglesas, né? Algumas bandas americanas, a gente já homenageou alguma delas aqui, a semana passada foi o Kiss, e o AC/DC fora totalmente do eixo Inglaterra e Estados Unidos. O AC/DC fez muita coisa legal, né? Super legal. Esse disco, né, Back in Black, é considerado um dos discos antológicos e é o primeiro disco, se não me falha a memória, que o Brian Johnson canta como vocalista do AC/DC. O vocalista original faleceu, aí eles tiveram que escolher um outro vocalista. O Brian Johnson assumiu os vocais do AC/DC e assumiu muito bem e tocou anos e anos e anos. Ele só parou de cantar com a AC/DC porque acho que ele teve um problema de ouvido por conta do palco, do som do palco. Ele estava ficando surdo, com problema de saúde. Ele teve que parar de cantar com a AC/DC por conta de problema de audição. Estava perdendo a audição, entre outras coisas. Ele parou, aí ele deu uma pausa, falou, não dá mais. Mas o AC/DC fez coisas muito legais, vale a pena escutar. É uma banda já um pouco mais moderna, né? Finalzinho da década de 70, 80, e vale a pena escutar. Então, a nossa homenagem ao AC/DC. Mas como nós temos que voltar ao nosso assunto, filtros, voltando, relembrando, o nosso objetivo agora, e até o final dessa aula, é a gente tirar esse NA mínimo. E aí eu mostrei que esse NA mínimo, apliquei Bernoulli entre os pontos A e B, e esse NA mínimo, o ZA, é função da cota da crista do vertedor, o nível d'água na crista do vertedor e as outras perdas de carga. Perda de carga no meio filtrante, perda de carga no sistema de drenagem, perda de carga na saída de água filtrada. Eu vou começar calculando as mais simples. Eu calculei o nível d'água sobre a crista do vertedor, tá fácil. Eu vou calcular agora essa perda de carga na saída de água filtrada. Ela é muito simples. E aí, relembrando um pouco de hidráulica, eu vou refazer aquele desenho que eu fiz anteriormente. O que eu tenho? Tenho o nosso filtro aqui. Tem um outro filtro aqui. Vou fazer um desenho pequenininho só para mostrar. Eu tenho a saída de água filtrada aqui. Essa saída de água filtrada vai para uma caixa de controle de nível. Essa caixa de controle de nível tem 2 vertedores e que recebe a água dos filtros próximos. Ou seja, eu tenho um total de 10 filtros e cada 2 filtros tem uma caixa vertedora comum. A caixa é comum, o vertedor é individual.
A gente dimensionou essa tubulação. É uma tubulação de quanto mesmo? 700 milímetros. E aí, o que a gente precisa fazer é calcular estas perdas de carga até chegar na caixa de controle de nível. Bom, o que acontece? Essa tubulação, ela é curta. Olha como a hidráulica é interessante. Que tipo de perda de carga que eu tenho aqui? Eu vou calcular essa perda de carga que eu estou chamando aqui de AF. Eu chamei de AF, perda de carga, água filtrada. Essa perda de carga compreende dois termos: perdas de carga localizadas e perdas de carga distribuídas, certo? O que acontece? Essa tubulação de saída de água filtrada, essas tubulações são curtas, ou seja, os comprimentos são pequenos. Como os comprimentos são pequenos, eu tenho perda de carga distribuída, só que ela é aproximadamente zero. Na hora que essa perda de carga, como a perda de carga, as tubulações têm comprimento pequeno, quanto que é o comprimento disso? 3, 4 metros, 5 metros de tubulação? Como o comprimento é pequeno, essa perda de carga distribuída em relação ao total ela é muito pequena. Então, eu posso admitir que essa perda de carga total na tubulação de saída de água filtrada compreende apenas perdas de carga localizada. É uma simplificação extremamente útil e prática. Essa perda de carga é desprezível. Então, a perda de carga na tubulação de água filtrada, se eu levar em consideração somente as perdas de carga localizadas, o que ela é? É um K, uma velocidade ao quadrado, por 2G. Só que, na verdade, não é um K, é uma somatória de Ks. Por que somatória de Ks? KI igual a 1 até N. Por que é uma somatória de Ks? Porque eu tenho que identificar aqui as perdas de carga localizadas pertinentes. Não se esqueça que aqui eu tenho aqui uma válvula de água filtrada. E eu tenho esse trajeto aqui. Na verdade, a tubulação de água de lavagem está entrando aqui. Eu tenho aqui tubulação de água de lavagem. Então essa peça, na verdade, é um T. Mas tudo bem, não tem problema. Eu tenho que identificar as minhas perdas de carga localizadas. E cada peça tem um valor de K correspondente. Então deixa eu pegar aqui. Eu fiz a... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, tá aqui no final. Ui. Tá aqui no finalzinho só. Ai. Aham. Aqui. Quais são as perdas de carga localizadas que eu tenho aqui e que são pertinentes? Primeira perda de carga localizada. Eu tenho aqui uma saída de uma entrada de tubulação. Eu tenho uma entrada de tubulação. É a primeira perda de carga localizada pertinente. Eu tenho uma entrada de tubulação. Então vamos identificar. Entrada de tubulação. Essa entrada de tubulação, o K correspondente é em torno de 0,5. Segundo, eu tenho uma válvula borboleta. Por quê? Porque eu preciso fechar e abrir conforme a operação do filtro. Eu tenho uma válvula borboleta. K de uma válvula borboleta. Se você pegar manual de hidráulica, manual de mecânica dos fluidos, válvula borboleta aberta, o K também é 0,5. Eu tenho uma curva 90 graus, porque eu tenho a saída de água filtrada e uma curva 90 graus. Uma curva 90 graus. O K também é da ordem de 0,4. E finalmente eu tenho uma saída de tubulação. Porque eu tenho a saída entrando na caixa, entrando no meu vertedor. Saída de tubulação. Este K
é 1. Se eu somar esses Ks, 1, 2, 2,4. 2,4. Então agora eu consigo calcular essa perda de carga. Ela é 2,4 vezes uma velocidade ao quadrado por 2g. Quanto que é essa velocidade? Fácil calcular. Essa velocidade é a vazão de água filtrada dividido pela área do tubo. Eu sei, lembra que eu adotei um diâmetro de 700 milímetros. Bom, então o que é essa velocidade? É a vazão 0,267 metros cúbicos por segundo, dividido pela área. Pi 0,7 ao quadrado vezes 4. Isso vai dar uma velocidade de 0,53 metros por segundo. Você diz, puxa, mas é uma velocidade baixa. Lembra, por que eu quero velocidade baixa na saída de água filtrada? Para limitar essa perda de carga. Limitando essa perda de carga, o meu nível d'água é mínimo. E aí eu deixo carga hidráulica disponível para filtração. Bom, então posso calcular essa perda de carga agora com facilidade. É 2,4 vezes 0,53 ao cubo, dividido por 2 por 9,81. E veja, uma perda de carga pequeno. Vai dar 0,041 metros. 4,1 centímetros. Então, perceberam por que eu quero que esta perda de carga seja baixa? 0,041 metros. Por que eu quero que ela seja baixa? Porque eu quero permitir que a minha carga hidráulica disponível esteja disponível para filtração, não para perder carga na saída de água filtrada. Por isso que a gente limita aquela velocidade em, no máximo, 1,5 metros por segundo. Se eu adotar uma tubulação com diâmetro comercial acima, essa velocidade vai ser mais baixa. Ela é 4,1 centímetros porque a velocidade é 0,53. Eu aumentei o diâmetro para possibilitar que a entrada de água de lavagem aconteça na mesma tubulação, que ela é 700 milímetros. Percebeu? Então isso aqui, fácil, matou. Aqui matou. Agora tem a perda de carga no sistema de drenagem. Vamos lá. O sistema de drenagem é um bloco Leopold. Agora eu vou abaixar aqui e vou mostrar para vocês. Este bloco, ele é um bloco engenheirado. Como ele é um bloco engenheirado, o fabricante nos fornece as curvas de perda de carga disponíveis. Quando você tem bons fabricantes idôneos de peças, equipamentos, no caso específico, quando você tem sistemas de drenagem engenheirados, o fornecedor tem que fornecer as curvas de perda de carga. Eu vou apresentar aqui para vocês detalhes de um fabricante. Vou até apresentar de um outro também, para vocês observarem como que normalmente eles apresentam isso. E aí a gente tem que fazer os cálculos pertinentes conforme o meu sistema de drenagem. Eu vou mostrar aqui para vocês uma curva de perda de carga. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, por exemplo, eu acho que eu preciso parar aqui o... Então, por exemplo, eu fui lá e escolhi um bloco fundo de filtro. Por exemplo, escolhi o bloco Leopold, tradicional, mais clássico.
Normalmente, o fabricante tem diferentes tipos de bloco. No caso específico da Leopold, eles têm blocos que têm altura menor, 20 centímetros, e tem blocos cuja altura é maior, 30 centímetros. Tem 2 blocos comerciais. Por que 20 centímetros? Porque muitas vezes a altura do filtro é restrita, então ele pode trabalhar com uma altura menor. O normal é a gente trabalhar com blocos, com esse tipo de bloco com 30 centímetros de altura. Bom, você escolheu o bloco? Escolhi. Eu escolhi esse bloco, né? Então eu tenho aqui o catálogo do fabricante, um dos, né? Catálogo do fabricante. Tenho as características do bloco. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, por exemplo, aqui vocês observam o material. Ele é feito, mesmo material, tem o comprimento do bloco e a altura do bloco. Aqui eu tenho o tipo SL, é 8 polegadas, que é 20 centímetros. E aqui o de 12 polegadas, 30 centímetros. Então, bloco tipo S, está aqui. Eu quero escolher este bloco. Na hora que eu escolhi este bloco, bloco Leopold tipo S, o fabricante tem que colocar à disposição curvas que me apresentem a perda de carga do bloco. Eu vou colocar um catálogo de engenharia deles, onde ele apresenta esta curva de perda de carga. Isso eu tenho num arquivo meu particular, eu tenho essas curvinhas aqui. Excel. Cadê? Ué, estava aqui? Ah, tá aqui. Aí tá aqui as minhas curvas de perda de carga. Conseguem ver? Vamos olhar esta aqui, ó. Tá marcadinha. Esta aqui. Normalmente, o que o fabricante faz? Ele coloca as variáveis que são relevantes. Ele coloca aqui o comprimento da minha tubulação, do meu bloco. Vou colocar aqui embaixo. Tá vendo? Como é que o bloco pode ser instalado no filtro? Ele pode ser instalado e esse bloco tem um comprimento L. No nosso filtro, por exemplo, quanto que ele tem de comprimento? Ele tem 16 metros de comprimento. Está no limite superior. Eu posso colocar os blocos nesse comprimento de 16 metros. Então, o que ele faz? Caso particular deste bloco. Ele coloca aqui o comprimento do meu bloco no eixo do X. No eixo dos Y, ele coloca a perda de carga. Só que esta perda de carga versus o comprimento tem que ser função de quem? Da vazão. Aí ele coloca diferentes curvas. Cada curva aqui, tá vendo que tem uma curva aqui, tem uma curva aqui, tem uma curva aqui, tem uma curva aqui. Essa curva são para diferentes valores de vazão. Lembrando que essa perda de carga, ela é importante para a filtração e ela é importante na lavagem do filtro, porque é na lavagem do filtro quando você vai ter perda de carga maior. Um bloco de engenharia bem projetado, eu quero que essa perda de carga durante a filtração seja a menor possível. Por quê? Porque eu quero ter carga hidráulica disponível para filtração, não para vencer perda de carga nas estruturas adjacentes. Eu quero ter carga hidráulica disponível para filtração. Eu não quero perda de carga aqui, eu tenho que limitar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou circular aqui. Vocês só me devolvam, depois eu imprimo, mas tem aqui. É que talvez não esteja muito bom para mostrar aqui. Mas vamos passar uma folhinha. Isso aqui é uma curva de perda de carga típica. É essa aí. Que bloco que é esse? É o bloco S. Eu preciso saber qual é a minha taxa de filtração. Esse valor que está indicado nessas curvas são os valores de taxa de filtração. Deixa eu colocar aqui e aumentar um pouquinho.
Se você observar aqui, vazão de água em metro por hora, só que é vazão. Isso aqui é velocidade, mas é taxa. Só que é metro cúbico, metro quadrado por hora. Ao invés de ser metro cúbico, metro quadrado por dia, é metro cúbico, metro quadrado por hora. Então o que acontece? Qual que é a nossa taxa de filtração? Era 240 metro cúbico, metro quadrado por dia, para a condição nominal. Para a vazão máxima, era 2... A gente calculou quanto que era mesmo? Lembram? A nossa taxa calculada para a condição, não a condição nominal, mas a condição máxima, 267 metro cúbico, metro quadrado por dia. 267 metro cúbico, metro quadrado por dia, quanto dá em metro cúbico, metro quadrado por hora? Divide por 24. 267 por 24, quanto que dá? 267 por 24 vai 11. Bom, então eu tenho que procurar nesta tabelinha aqui, eu tenho que procurar o 11 e alguma coisa. Quanto deu? Deu 11. A gente tem aqui uma curva com 12. Ó, 12 e 25, 24, 25. Se eu colocar o meu bloco ao longo dos 16 metros, então o meu L é 16 metros. Ele vai estar aqui próximo do 15. Mas o 12 está próximo do 11. Ah, tá bom, mas quanto que é essa perda de carga? Anda para lá, para a gente observar. Anda no catálogo, dá uma olhadinha no catálogo. Você vai ver aqui, dá uma perda de carga, é pequenininho. Isso aqui é 254 milímetros. Bom, se isso aqui dividir por 2, que isso aqui está em polegadas, 254 dividido por 2 vai dar 12 e alguma coisa. Veja que a perda de carga para essa taxa de filtração na filtração é da ordem 12, estou olhando aqui, nós estamos um pouquinho mais embaixo. Ah, vou adotar essa linha aqui, tá bom. É 12 centímetros. Percebe por que a perda de carga tem que ser pequena? Mas eu tenho que levar isso em conta. E na lavagem, quanto que é a taxa de lavagem? Quanto vai ser a perda de carga da lavagem? Na lavagem a taxa é 1.000 metro cúbico, metro quadrado por dia. Divide por 24. Vai dar uma velocidade. Vai dar quanto? 1.000 por 24 vai dar? Oi? 41,7. 41,7 está por aqui. 40 está por aqui. Ó, na lavagem, olha a perda de carga. Já é em torno de 0,7, 0,8 metros. A perda de carga é maior, porque a taxa de filtração é maior. Mas para todos os efeitos, na filtração, a perda de carga tem que ser pequena. E de fato é coisa de 12 centímetros. Eu tenho que levar isso em conta. Então agora eu vou lá e eu coloco 12 centímetros. Adoto um valor compatível. E para isso, eu tenho que consultar o fabricante. Guarda esse valor, 12 centímetros. Eu vou mostrar um catálogo de um outro fornecedor de bloco, de sistema de drenagem. Vou mostrar este aqui. O jeitão é sempre o mesmo. Catálogo. Crepinas. Essa é a melhor crepina do mercado. Uma crepina excelente. É uma crepina utilizada onde eu instalo em fundo de filtros, instalo em lajes e o escoamento acontece por essas ranhuras. Esse filtro, essa crepina tem grande área de filtração, ela é montada em discos, então ela tem uma perda de carga relativamente pequena. É a melhor crepina do mercado. Bom, se você selecionar este fabricante, deixa eu aumentar aqui ou diminuir aqui o catálogo, tá aqui. Tá vendo? Este é o catálogo, crepina. Se você olhar este catálogo, ele vai ter que ter em algum lugar os dados de perda de carga. No caso particular dessa crepina, o que ele está fazendo? Não tem problema. Perda de carga no eixo dos Y. Ótimo.
Vazão de água no eixo do X. Vazão de água, que vazão? É a vazão pela crepina. Metro cúbico por hora é a vazão na crepina. Então eu tenho que saber quantas crepinas que eu vou utilizar no filtro, tenho que saber a vazão do filtro, divido pelo número de crepinas e aí eu tenho a vazão. No caso aqui ele colocou vazão por hora por crepina, lógico. Bom, você identifica a vazão e lê a perda de carga, de acordo com o tipo de crepina, 3/4 ou 1 polegada. Com cauda, sem cauda, para ar, sem ar. Você seleciona a crepina, o tipo de crepina, e coloca. Pronto. E você tem o valor de perda de carga. O jeitão é sempre o mesmo. Perda de carga versus vazão. Dependendo do modelo da crepina. Mas não importa. Esse dado, o fabricante sério, ele tem que fornecer os seus dados de perda de carga. Se os fabricantes não fornecerem os seus dados de perda de carga, não é um fabricante sério. Provavelmente é um fabricante que acaba copiando informações, copiando crepinas semelhantes. O fabricante sério tem que fornecer os dados de perda de carga. Então, isso, para nós, a perda de carga no sistema de drenagem, ela é conhecida. Se o sistema foi engenheirado, eu tenho que falar com o fabricante, falar, ó, velho, qual a perda de carga? Ah, tá aqui minha curva. Você vai lá e determina. Ou seja, isso para a gente, portanto, a nossa perda de carga em sistemas de drenagem, ela é determinada e é dada em função do sistema de drenagem que eu escolho e em função de um fabricante idôneo que eu conheço. Mas veja, a perda de carga na filtração tem que ser pequena e de fato tem que ser. Por que eu quero que seja pequena? Por um motivo muito simples, eu quero deixar a carga hidráulica disponível para filtração. Matamos mais uma perda de carga. Matamos. Então, por exemplo, esta perda de carga. Oh, cadê isso? Esta perda de carga. Agora podemos apagar aqui. Esta perda de carga no sistema de drenagem, por exemplo, quanto que a gente pode colocar? Eu coloquei aqui, quanto eu coloquei? A folhinha está aqui. Acho que eu coloquei 12 centímetros, mas deixa eu checar direitinho nas minhas contas para ficar compatível aqui com o meu desenho. Deixa eu colocar quanto que eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui. Ai. Ai. Opa. Eu coloquei aqui. É 0,127 metros, que é os 12 centímetros. 0,127 metros. Pronto. Se eu fizer toda essa conta, eu vou ter então que ZA tem que ser igual. Agora, eu só pediria para vocês, alguém faz essa conta para mim? 15275 mais 0,174 mais 0,127 e mais 0,041. Vai dar 153, 0,92, mais a perda de carga no meio filtrante, certo? O que falta agora? É eu calcular essa perda de carga no meio filtrante. Então, turma, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos isso. Qual é o critério que nós adotamos para calcular a perda de carga no meio filtrante? Eu vou colocar no e-disciplinas 3 links com 3 vídeos, aonde eu mostro como que a gente pode calcular a perda de carga, a origem da expressão, e tem 3 exemplos de cálculo, que são semelhantes ao que eu vou fazer aqui. O que acontece? Por que esse cálculo de perda de carga, ele é... Por que ele é chato? Ele é chato pelo seguinte. Aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui, mas aqui não tem jeito. Aí, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui.
Aqui, isso. Agora está aqui. Vamos lá. Turma, perda de carga em meio filtrante limpo, a gente costuma utilizar esta expressão. A gente chama de fórmula de Ergun. Eu demonstro num dos vídeos a origem dessa expressão, da primeira parte dela. A expressão é essa aqui. A perda de carga por metro é função dessas grandezas. ΔH é perda de carga. L é metro, é uma perda de carga unitária. Ela é igual a 4,17 vezes o μ, que é o coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido, vai multiplicar 1 menos a porosidade do meio filtrante ao quadrado, vezes um SV ao quadrado, eu já vou explicar o que é, e uma taxa de filtração V, dividido por isto aqui, por ρ, massa específica do fluido, G, aceleração da gravidade, e a porosidade ao cubo, mais 0,48 vezes 1 menos ε0, SV, que eu já vou explicar o que é, uma taxa de filtração ao quadrado, dividido por G ε0 ao cubo. Ufa! Puta, isso aqui é duro. No primeiro vídeo, eu mostro a origem deste termo. Esse termo aqui está associado à perda de carga no meio filtrante, devido à perda de carga laminar. O escoamento no meio filtrante, ele tende a ser laminar, o número de Reynolds é muito baixo. É esse primeiro termo. A gente consegue demonstrar. Esse segundo é uma correção, quando as taxas de filtração são mais altas. O que é esse SV? Esse SV, eu vou colocar aqui no cantinho, é a área superficial específica. É 6 sobre aquele coeficiente de esfericidade e um diâmetro equivalente. Um diâmetro. Lógico que a perda de carga tem que ser função da granulometria, concorda? Tem que ser função da granulometria. Aonde é que aparece a granulometria? Aparece nesse termo, SV, que é 6 dividido pelo coeficiente de esfericidade e um certo diâmetro. Um diâmetro que eu tenho que escolher. Tá certo? O que está acontecendo? Putz grila. Aqui é duro, porque veja bem, o meu meio filtrante, o que é que eu tenho? Eu tenho antracito e areia. Tenho dois materiais. Aqui, areia. Aqui em cima, eu tenho antracito. Por que a gente precisa conhecer aqueles índices físicos do material? Porosidade, coeficiente de esfericidade, porque a perda de carga ela é influenciada por esses índices físicos. O antracito tem uma porosidade, a areia tem uma outra porosidade. Isso é como se estivesse se comportando, e o escoamento está acontecendo aqui. Então eu tenho uma perda de carga na areia, mais uma perda de carga, tenho uma perda de carga no antracito, e mais uma perda de carga na areia. Então esta perda de carga no meio filtrante, na verdade, ela é uma soma da perda de carga no antracito mais a perda de carga na areia. Ai, que saco. Tá bom, vai, tudo bem. Tá bom, eu vou calcular a perda de carga no antracito. Outro ponto. O antracito está aqui. O antracito está aqui. O material filtrante é uniforme? Ele é uniforme? Não é. Não é. O que me caracteriza mesmo um meio filtrante? O que me caracteriza o meio filtrante é uma curva granulométrica. Ela tem este jeitão. A curva granulométrica tem este jeitão. Deixa eu fazer. Deve ter esse jeitão.
Então ela tem lá um diâmetro D10, ou diâmetro efetivo, tem um D60, um coeficiente de uniformidade, que é a relação entre o D60 e o D10, ou seja, ele não é uniforme. Só que lembra, quando eu lavo o material filtrante, o que eu estou fazendo? Estou expandindo o material filtrante, não estou? Eu expando. Na expansão do material filtrante, e quando ele voltar de novo, quando eu acabar com a expansão, a tendência dos grãos maiores é ficar embaixo, os grãos menores ficarem em cima. Então eu vou ter grãos maiores embaixo e menores em cima. Ou seja, eu tenho um comportamento do meio filtrante deste jeitão. A disposição dos diâmetros, ela é função da altura do meio filtrante. Tá, mas que diâmetro que eu vou adotar? D10? D60? Eu tenho que escolher um diâmetro. Então, qual que é a técnica que a gente faz? A gente divide o meio filtrante em segmentos. Por exemplo, eu vou dividir em 5 segmentos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ih, não deu. Vou dividir em 5 segmentos. Divido em 5 segmentos. Aí tem lá meus diâmetros. E aí, cada segmento vai ter um diâmetro. Eu vou selecionar um diâmetro. Se eu estou dividindo em 5 segmentos, eu posso imaginar que aqui esteja 20% do material. Aqui 20% do material. 20% do material. 20% do material. 20% do material. Eu estou admitindo, é como se eu tivesse um conjunto de tubulações em série. Eu vou calcular a perda de carga aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui. E cada uma dessas camadas tem que ter um diâmetro. Bom, se aqui é de 0 a 20%, isso aqui deve ser D10. Se isso aqui é de 20 a 40, isso aqui é D30. Se isso aqui é de 40 a 60, isso aqui é D50. Aqui é D70. E aqui é D90. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, vou pegar minha curva granulométrica e vou cortar em segmentos. Vou calcular esses diâmetros e vou calcular a perda de carga para cada segmento. Isso aqui para fazer na mão não dá para fazer na mão. Não dá. Isso aqui você coloca numa planilha Excel. Mas olha que interessante, dá para juntar um monte de coisa. Pega, por exemplo, o antracito. Isso aqui é constante, 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 constante para o antracito. Isso aqui é constante para o antracito. Se você pegar uma taxa de filtração, é também constante. Lógico que o L tem que ser específico para essa altura. Mas tudo isso aqui é constante. Tem um monte de coisa aqui que é constante. Aqui também isso aqui é constante, 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 constante. Então, como é que eu calculo a perda de carga para cada segmento? Posso apagar aqui? Como é que eu posso calcular essa perda de carga? Eu posso calcular desta forma. E aí é mais fácil na hora que você for montar uma planilha. E é isso que eu vou mostrar para vocês. O que eu posso fazer? Esta perda de carga, por exemplo, no antracito, o que eu vou fazer? Eu não dividi em 5 segmentos? Dividi. Por exemplo, eu vou chamar tudo isso aqui de alfa. Eu vou pegar tudo isso aqui e vou chamar de alfa. Isso aqui é alfa. Isso aqui. Aqui. Eu vou chamar tudo isso aqui de alfa. Isso aqui é constante. Vou chamar isso aqui de alfa. Isso aqui é alfa constante. SV ao quadrado, porque é 6 o coeficiente de esfericidade e o diâmetro. SV ao quadrado. Eu vou ter aqui um LI ao quadrado e uma taxa de filtração, uma velocidade. Mas eu vou chamar tudo isso aqui de beta.
Porque isso aqui eu posso calcular. Independe da taxa de filtração. Independe do diâmetro. Isso aqui é beta. Vezes um SV, não é ao quadrado, é SV, vezes uma altura, um LI, vezes uma taxa de filtração. Pronto. Faço isso. Só que eu tenho que fazer uma somatória para todos os segmentos. A mesma coisa para areia. Lógico que isso aqui, turma, não tem sentido você fazer isso na mão. Tem que montar uma planilhinha. Tem que montar uma planilha. E aí, montando a planilha, turma, fica muito fácil. Normalmente, esta perda de carga no meio filtrante é da ordem de 20 a 40 centímetros para as taxas usuais em meio filtrante areia antracito. Normalmente fica na faixa de 20 a 40 centímetros. Mas como é que a gente calcula isso? Então deixa eu mostrar para vocês. Inclusive, esse material deixei à disposição lá no Moodle, para vocês darem uma olhada. Está lá à disposição. 3540, cadê? Outro, cadê? Ah, tá aqui. Acho que dá para deixar aqui, vai. É esse material que eu estou circulando, é isso aqui, ó. Perda de carga no meio filtrante. A expressão que eu mostrei para vocês. Vou baixar aqui. Isso tem que fazer numa planilha, não tem jeito. Só que você tem que saber o que a gente está fazendo. Isso aí não tem jeito. Porque fazendo à mão isso aqui, o cara nem se tiver preso, dá para fazer. A expressão está aqui. Perda de carga no meio filtrante. Se eu copiei certo, está aqui. Tudo bem. Dá para ver? Dá? O que a gente faz? Segmenta o meio filtrante. Segmenta o meio filtrante. Segmenta. Pega tudo que é constante, chama de alfa. O que eu fiz? É o 4,17 vezes μ, 1 menos ε0 ao quadrado, tudo bem. Pega tudo que é constante, o beta, tudo que é constante. Então, o que é essa perda de carga? É o alfa, vezes uma taxa de filtração, uma velocidade, que é uma taxa de filtração. E aí, o que você tem como variável? A altura vezes o SVI ao quadrado, mais beta, o V ao quadrado, vezes LI SVI. No fundo, o que você tem que calcular é esta altura e esse SVI ao quadrado, ou esse SVI. Mas o que é esse SVI? É 6 dividido pelo coeficiente de esfericidade vezes um diâmetro. Isso aqui para o material filtrante é conhecido. Areia, eu conheço o coeficiente de esfericidade. A gente adotou 0,8. Antracito, adotei 0,5, se não me falha a memória. Tudo bem, eu preciso do diâmetro. Cuidado com as unidades, porque isso aqui não é uma fórmula empírica, ela é determinística, então as unidades precisam ser coerentes. Bom, o cálculo, o que eu vou fazer? Calculo alfa e calculo beta para areia e para o antracito. O que é o alfa da areia? É o 4,17. O μ, que é a função da temperatura, é um índice físico, é uma propriedade física. Porosidade da areia, 0,43 ao quadrado, aqui. Massa específica do fluido, aceleração da gravidade, porosidade. Bom, o alfa eu calculo. Eu posso calcular esse alfa da areia e posso calcular o alfa do antracito. Não tem problema nenhum. Mesma coisa. O que é que muda no antracito? A porosidade. A porosidade do antracito é diferente. Muda a porosidade. Calculo. Faço a mesma coisa para esse parâmetro beta, que também tem todas as suas variáveis, são todas constantes. O beta da areia e o beta do antracito.
também é função dos seus índices físicos, porosidade da areia, porosidade do antracito. Pô, então já matou. Tá fácil, certo? O alfa e o beta é conhecido, é constante. Independe do diâmetro dos grãos do meio filtrante. Independe. Não tem problema nenhum. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o meio filtrante em segmentos. A gente divide em 5 segmentos. Que diâmetro que eu conheço? Areia. O meu diâmetro efetivo é 0,5 milímetros. Como a gente adotou um coeficiente de uniformidade de 1,5, o meu D60 é 0,75 milímetros na areia. E o D60 do antracito? Mesma coisa. Qual é a definição de coeficiente de uniformidade? D60 sobre D10. O D10 eu conheço, porque eu fixei 1 milímetro vezes 1,5, 1,5 milímetro. Então eu conheço o D10 e eu conheço o D60. Bom, mas aí eu interpolo. Eu preciso do D30, preciso do D50, eu interpolo. Faço uma interpolação linear. Interpolo. É fácil. Não tem problema. Eu interpolo. Bom, mas eu preciso do D70 e eu preciso do D90. Aí o que acontece? Normalmente essas distribuições granulométricas, elas tendem a ser uma distribuição normal. Se você admitir uma distribuição normal, você consegue calcular o D90. Essa expressãozinha me permite estimar o D90 se eu conhecer o diâmetro efetivo e conhecer o coeficiente de uniformidade. Que expressão que é essa? D90 é igual a D10 vezes 10 elevado a 1,67 vezes o log do coeficiente de uniformidade. O coeficiente de uniformidade eu conheço. O D10 eu conheço, eu consigo estimar o D90. Se eu conhecer o D90, eu conheço o D90, eu preciso do D90. Eu consigo, entre o D60 e o D90, eu estimo o D70. Então eu consigo determinar esses diâmetros para cada subcamada. Lógico, camadas com grãos mais grossos, perda de carga menor. Grãos mais menores, perda de carga menor. Por isso que eu tenho que dividir o segmento, porque o meio filtrante ele é estratificado. Bom, mas então tá fácil? Tá, porque agora eu conheço para os meus segmentos cada um dos meus diâmetros. Faço uma tabelinha. Isso no Excel é fácil. Subcamada, por exemplo, areia. Qual que é a altura da areia? 30 centímetros. Dividi em 5 camadas. Então, qual que é a espessura de cada camada? 6 centímetros. Quanto vale, portanto, a altura? O meu LI, 0,06 metros. 0,06 primeira, segunda, terceira, quarto, quinto. Cuja altura total é 30 centímetros. E o antracito? O antracito eu coloquei meio metro. Dividi em 5 camadas. Qual é a altura de cada subcamada? 0,1 metro. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Ótimo. E o diâmetro correspondente a cada subcamada? Na areia, o D10, o D30, D50, D70, D90. Da mesma forma o antracito, D10, D30, D50, D70, D90. Pô, ótimo. Já matou. Matou, agora é só conta. Agora é só conta. Agora eu preciso calcular. Lembra que isso aqui é função do SV e do SV ao quadrado. Agora tá fácil. O que é o SV? É 6 dividido pelo diâmetro e dividido pelo coeficiente de esfericidade. Cuidado, o diâmetro aqui tem que ser em metros, de tal forma que essa área superficial específica seja metro quadrado por metro cúbico. Então é metro. Se eu conheço o diâmetro, eu consigo calcular o SV para cada subcamada. Se eu conheço o SV, eu consigo multiplicar pela altura. Então eu tenho o LSV. O que é o LSV? Está aqui atrás. O LSV é o meu primeiro termo. Eu posso fazer LISVI ao quadrado. Bom, mas se tudo é constante, eu dividi as minhas subcamadas, eu posso somar o LSV da areia, o LSV ao quadrado da areia, e posso somar o do antracito. Aí o cálculo acabou. Aí eu multiplico o alfa vezes essa somatória para cada uma das subcamadas.
Tá fácil. Pronto. Aí eu faço minha conta. Pega aqui da areia. O alfa da areia, conheço. Taxa de filtração, isso aqui é uma velocidade. Mas essa velocidade tem que ser em metros por segundo. A minha taxa de filtração é metro por dia. Eu tenho que dividir por 86.400. Cuidado com unidade. Alfa, SV. Quantas camadas que eu tenho de areia? LI, SVI, somatória. Eu calculei a somatória. Mais o beta, taxa de filtração ao quadrado, vezes a somatória de LI, SVI. Pronto. Olha a pedra de carga na areia. 0,217 metros. Pequeno. Bom, tem que ser. Olha a pedra de carga no antracito, mesmo cálculo. A pedra de carga é menor ainda, é 0,08 metros. Por que a pedra de carga no antracito é menor? Porque a granulometria é maior. Mas, puxa, o antracito tem 50 centímetros de altura, é maior do que a da areia. Mas acontece que a pedra de carga varia ao quadrado com o diâmetro. A influência do diâmetro da granulometria é maior do que a influência da altura. Portanto, qual que é a pedra de carga que eu tenho na areia? 0,217 metros. Qual é a pedra de carga que eu tenho no antracito? Para esta taxa de filtração, 0,08 metros. Então, qual que é a pedra de carga total no meu meio filtrante? A minha pedra de carga total no meio filtrante, se você somar as duas pedras de carga, 0,297 metros. Lembra que eu falei que a pedra de carga fica na faixa de 20 a 40 centímetros? Para essa taxa de filtração, qual que é a pedra de carga? 29,7 centímetros. Pronto. Mas não tem jeito. Eu não posso simplesmente chegar e fazer, eu vou adotar uma pedra de carga de 30 centímetros. Não, você tem que calcular. E esse cálculo eu tenho que ser feito dividindo o meu filtrante em segmentos. Por quê? Porque o material filtrante não é uniforme. Então eu tenho que fazer esse cálculo. Então eu vou deixar para vocês o link aonde eu mostro a demonstração dessa expressão e 3 exemplos de cálculo que são semelhantes. É apenas para mostrar. Tem um exemplo mais simples e depois 2 exemplos mais sofisticados que são iguaizinhos a esse aqui. Mas lá eu mostro com mais calma. Mas não tem jeito, isso aqui a gente tem que calcular. Mas tá bom, calculei a pedra de carga. Pô, legal. 0,297 metros. Tá bom. Ótimo. Calculei. Guardem esse valor. Calculei. Tudo feitinho. Voltamos lá. Voltamos lá. Então, essa pedra de carga aqui, agora, ela é 0,297. Então, esta pedra de carga, 0,297 metros. Portanto, o meu ZA, meu nível d'água mínimo vai ser quanto? Alguém faz a conta para mim. 153,092 mais 0,297. Vai dar... Oi? 153,389. Então, o meu nível d'água mínimo vai estar na cota 153,389. 153,389. Pronto. O meu filtro agora está calculado. Ou seja, quando o filtro entrar em operação, tudo limpo, o meu nível d'água vai estar na cota 153,389. Certo?
Meu perfil hidráulico está determinado. Dúvidas? Mas o que o cara pode fazer? Pera. Peraí. Não gostei não. Tem um negócio aí que me incomoda. Posso apagar? Posso? Aqui? Tem uma coisa aqui que pode ser que eu não queira. Vou mostrar para vocês. Que é comum o pessoal fazer isso. Deixa eu mostrar. Meu filtro está aqui. Vou tentar fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente. O meu canal lateral está aqui. Sacoleta. Errei. Meu filtro está aqui. Não vai ficar bom. Sem escala, por favor. O meu canal lateral está aqui. Vou aumentar também um pouquinho. Eu tenho minhas calhas de coleta de água, de lavagem, descarregando neste canal. Elas estão aqui. Aqui eu tenho a minha última calha. São 8 calhas, então vamos admitir, eu tenho minhas 8 calhas aqui. Aqui. Olha só que interessante. Aí eu tenho aqui a entrada de água decantada, que é aquela comporta quadrada de 600 por 600. E aqui eu tenho a saída de água de lavagem, que é aquela comporta de... Quanto que foi mesmo? Era 800? 800 milímetros? Tem uma comporta aqui, uma válvula borboleta. Opa. Vermelho. Uma válvula borboleta aqui, que é a saída de água de lavagem. Tá bom. Aonde entra a água? No filtro. Por aqui. Certo? Não vai entrar aqui? Vai. Aí o que vai acontecer? O filtro está limpo, mas está parado. O nível d'água está onde? Está na 152,75. Mas a água vai entrar no filtro. Vai inundar. Inundou. A água vai entrar por onde no filtro? Vai entrar pela calha. Concorda? Onde está o nível d'água estático? Na 152,75. Mas veja bem. A rigor, se o cara lavar o filtro, ele terminou de lavar, não terminou de lavar? Aonde vai estar o nível d'água? Não vai estar no nível d'água da calha? E acabou de lavar o filtro, não está no nível d'água da calha? Ele está entrando com água dentro do filtro. A água vem e inunda o filtro. Mas aonde vai ficar o nível d'água inicial? Vai ficar na 153,389. O que acontece? Este nível d'água mínimo, ele é menor do que a cota da geratriz superior da calha de coleta de água de lavagem. O que vai acontecer durante os instantes iniciais do filtro? A água está inundando isso aqui, está entrando pela calha e está vertendo pela calha. Concorda? Aí o nível da água vai começar a subir. Tem gente que não gosta disso, não gosta de chegar na ETA e ter essa água vertendo pela calha e caindo no filtro. Não gosta disso. Percebeu? Não gosta. Não, eu quero que eu não quero isso. Eu não quero isso aqui. Agora me ajudem nisso para eu não errar. Me ajudem. Eu não quero isso. Eu quero que o nível d'água mínimo fique, por exemplo, 10 centímetros acima da geratriz superior da calha de coleta de água de lavagem. Agora eu estou impondo um NA mínimo. Se eu estou impondo o NA mínimo, quem é que determina o NA mínimo? Esse vertedor. Concorda?
Então, o que eu vou fazer? Vamos admitir que eu digo o seguinte, não, eu não quero isso aqui na cota 153,389. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero que ela fique aqui, ó. Eu vou exagerar aqui no desenho. Eu quero que ela fique aqui. Não. Eu quero que ela fique aqui. Vamos dizer que eu quero que ela fique 10 centímetros acima desta cota. Se eu quero que fique 10 centímetros acima desta cota, essa cota está na 153,55. Então aqui ela tem que ficar, esse NA mínimo tem que ficar na 153,65. Então o meu NA mínimo está aqui. NA mínimo. Se o meu NA mínimo estiver aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir quem? Esta cota desse vertedor. Para quanto? Agora ao contrário, né? Lembra o que eu fiz? ZA é igual ao NA na cota do vertedor, mais aquele HCV, mais a perda de carga no meio filtrante, mais a perda de carga no sistema de drenagem, mais a perda de carga na água filtrada. Mesma coisa. Bom, então quanto tem que ser esta cota NA na crista do vertedor? Está aqui. Quanto vale ZA? ZA agora é 153,650. Certo? Menos. Quanto era isso aqui mesmo? 0,174. Quanto que era a perda de carga no meio filtrante? Zero? Só que menos, né? Menos 0,297. Quanto que era a perda de carga do sistema de drenagem? 12 centímetros? 0,127. Menos a perda de carga na água filtrada, 0,041. Então, esse NA na crista do vertedor tem que ser quanto mesmo? Agora alguém faz a continha para mim? Pronto, eu reposiciono isto aqui, de tal forma que quando o meu filtrante estiver limpo, o nível d'água mínimo fique sempre acima da cota da geratriz superior da carga, porque ninguém gosta de ver água caindo assim, no filtro, muitas vezes não gosta. Aqui, 153,011. Ah, joia! Ah, subiu um pouquinho, lógico. Então, o meu NA estático vai ser quanto? 153,11. Certo? Aí a minha carga hidráulica, para manter a carga hidráulica igual a 1,8 metros, 153,11 mais 1,8 vai dar 154,811. Pronto. O meu filtro está hidraulicamente, todo ele, dimensionado. Sacaram? Hidraulicamente eu conheço tudo agora. Diâmetro, alturas, cotas, conheço tudo. Altura útil, puxa, é na faixa de 4,8, 5 metros de altura. A caixa do filtro realmente é da ordem de 5 metros de altura. Pronto. Esse corte é esse corte aqui. Tá certo? Ou uma tentativa, né? Eu fiz esse corte assim para mostrar o perfil do filtro e a caixa vertedora. Mas e se eu fizer este corte? Isso aqui, por exemplo, pode ser um corte AA. E se eu fizer esse corte assim? Se eu fizer este corte,
deve ser alguma coisa assim. E aí eu vou mostrar para vocês um outro jeitão. Se eu fizer este corte, vixe, agora tá duro, hein? Vixe, vamos lá. Deve ser assim. Esse canal lateral, ele vai estar aqui. Esta calha vai estar aqui. A calha estará descarregando aqui. Lógico, né? O que eu tenho aqui? As mesmas coisas que eu tenho anteriormente. Meio filtrante, drenagem, tá tudo aqui embaixo, se eu fizer esse corte. Esse fundo falso vai estar aqui. O meu bloco Leopold vai estar aqui. Eu tenho aqui o meu meio filtrante, a camada suporte. O meu meio filtrante vai estar aqui. Cadê o amarelinho? Está aqui. Meio filtrante vai estar aqui. Isso aqui é o meio filtrante. Estou tentando fazer esse corte aqui. Esse corte aqui. E aí na vista, o que eu estou vendo? Eu estou vendo aqui aquela comporta de saída de água de lavagem, aquela válvula borboleta, está aqui. Tá certo? Essa válvula está aqui. Então, o fundo deste canal, o fundo, ele está aqui embaixo. E está descarregando, deve ter, logicamente, um canal aqui embaixo recebendo água de lavagem. Essa válvula está aqui. Do outro lado, eu estou vendo aquela comporta que deve estar aqui. Do outro lado, eu estou olhando para cá, eu vejo a válvula de saída de água de lavagem. Na hora que eu estou olhando para cá, eu vejo a entrada de água decantada. Isso aqui é aquela válvula de 800 milímetros, 700 na verdade, né? Essa aqui é aquela válvula de 700 milímetros e esta aqui é aquela comporta quadrada de 700, não, 600, né? De 600 por 600 milímetros. Está aqui. Ou seja, ela entra afogada. E o que normalmente se faz para filtros grandes? Onde é que está o meu canal de água decantada? Meu canal de água decantada está aqui. Meu canal de água decantada está aqui. Esse aqui é o meu canal de água decantada. Eu coloco uma estrutura antes do filtro e nessa estrutura eu coloco um vertedor. Este vertedor me permite dividir a vazão igualmente para cada filtro. Eu coloco um vertedor aqui, coloco um vertedor superior, deste canal de água decantada, verte para essa estrutura entre o canal de água decantada e o filtro, e é nessa estrutura que eu tenho a minha válvula afogada, para ela não chegar por cima, porque também não é interessante eu ter uma vazão muito grande de água caindo superiormente nesse canal. Então a gente coloca uma estrutura, um vertedor. Esse vertedor, esse canal vai me fazer a divisão igualitária de vazões, vai cair neste canal e esta comporta está aqui embaixo, afogada. Só que está do outro lado. Ou seja, tudo que está associado ao filtro, hidraulicamente a gente dimensionou. Tudo, tudo. E a ideia é mostrar para vocês que o filtro é, sem sombra de dúvida, a parte mais chata no dimensionamento de sistemas de estações de tratamento de água. É a parte mais delicada, é a parte mais chata, Eu vou até dizer o seguinte, normalmente, memória de cálculo de estação de tratamento de água, uma memória de cálculo bem feitinha, você tem aí umas
150 folhas, 180 folhas, direitinho, com desenho, mostrando tudo. Então, 150 folhas. O dimensionamento do filtro é no mínimo 50, é um terço. Por conta de todo esse dimensionamento hidráulico e etc. Para deixar escrito, o nosso vertedor, então, ficou na 153,011. Pronto. Então você faz um, faz outro, faz um, faz outro, muda, acerta a altura, calcula a perda de carga. Por que esse meio filtrante areia antracito ele é interessante? Porque ele não trabalha com taxas de 240 a 360, a perda de carga é 30 centímetros. É uma perda de carga razoável, perda de carga no meio filtrante limpo. Perceberam? Ufa! Nós fizemos 6 aulas de filtros, 6 aulas de mais ou menos 1h20. Mas a gente conseguiu dimensionar praticamente quase tudo. 90% do filtro a gente dimensionou. Dúvidas? O que eu vou pedir para vocês? Por favor, esse material eu mandei para vocês, eu deixei no Moodle. Peguem o material e deem uma olhada. Eu já percebi aqui, tem um errinho que eu fiz, uns 2, 3 errinhos. Peguem esse material, estudem, dêem uma olhada, revejam essas contas. Não, tá certo, não, isso aqui tá certo. Eu peguei um errinho meu aqui. Eu calculei uma perda de carga lá, mas a tubulação era 700 e eu botei 800 milímetros. Mas dê uma olhadinha, verifiquem. Isso aqui é mesmo. Isso aqui eu lembro de hidráulica, isso aqui eu lembro de mecânica dos fluidos. É assim mesmo. Não tem segredo. Mas dê uma olhadinha para vocês poderem se sentir firmes. Tá bom? Beleza? Então, turma, viva o rock and roll. Viva a AC/DC. Escutem boas músicas. Bom feriado para vocês. Por favor, não bebam. Não dirijam bebendo. Vida simples. Cuidado com as coisas. Nunca usem drogas ilícitas, porque isso mata, vocês morrem. E depois já tive colegas de turma que morreram por conta de uso de drogas ilícitas. Não usem drogas ilícitas, não bebam em exagero. Quer beber mais? Eu sei que essas festas, vão viajar, vai para a praia. Você quer beber? Tá afim? Não tem problema, bebe à vontade. Mas pede para alguém dirigir, toma um Uber e tenham vida simples. Aproveitem a vida, mas vida simples. No final das contas, dá tudo certo. Turma, beleza? Tchau, tchau. Até semana que vem falamos sobre desinfecção. Nobody's putting up a fight.
Ó, aqui, ó.